Fala pessoal, como vocês estão? Hoje vamos estar fazendo a análise desse edital do Instituto de Previdência do Município de Osasco, IPMO, do Estado de São Paulo. Edital de número 1 de 2024, com provas previstas para 2025. Se interessaram, vem comigo, bora pro vídeo. De estudante para estudante, sejam todos bem-vindos ao canal Estudando na Raça. Hoje vamos estar fazendo a análise de mais esse edital. Já vou pedir para vocês comentarem aí se vocês gostaram desse concurso, se vocês pretendem fazer, beleza? Comentem aí. Então, sem mais delongas, vamos lá. IPMO, Instituto de Previdência do Município de Osasco, do Estado de São Paulo, concurso público edital número 1 de 2024, diz assim: o Instituto de Previdência do Município de Osasco, IPMO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público que realizará por meio do Instituto Mais Gestão e Desenvolvimento Social, concurso público para provimento dos cargos públicos vagos e dos que vagarem no prazo de validade do concurso público. Das disposições preliminares. O concurso público destina-se ao provimento de cargos pelo regime estatutário. Isso aqui é legal, hein? Atualmente vagos e dos que vagarem dentro do prazo de validade do concurso público. O concurso público tem validade de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período a contar da data de homologação do resultado final a critério do IPMO. Todo o processo de execução deste concurso público estará disponível no endereço eletrônico do Instituto Mais. Os cargos, as respectivas vagas, a escolaridade / requisitos exigidos, o vencimento, a jornada de trabalho e a taxa de inscrição são os estabelecidos na tabela conforme especificada abaixo. Então vai funcionar assim, nessa coluna vai estar os cargos, aqui vai estar o total de vagas, aqui vai estar as vagas reservadas para as pessoas com deficiência, escolaridade / requisitos aqui nessa coluna, e aqui nessa coluna o vencimento e a jornada de trabalho semanal. Para os cargos de nível médio, cargo de almoxarife, uma vaga, escolaridade, ensino médio completo, 40 horas semanais e a remuneração R$ 2.130,50. Outro cargo, técnico previdenciário, 20 vagas, uma vaga destinada a pessoas com deficiência, escolaridade, ensino médio completo, 40 horas semanais e o salário R$ 3.262,49. 20 vagas, show de bola. E a taxa de inscrição para essas vagas aqui é de R$ 63,00. Para os cargos de ensino superior completo, analista financeiro, uma vaga, escolaridade, ensino superior completo em ciências contábeis ou economia ou administração com o respectivo registro no conselho de classe, quando houver 40 horas semanais, o salário R$ 7.214,82. Show de bola, hein? Cargo de analista previdenciário, 3 vagas. Ensino superior completo em qualquer área, 3 vagas, qualquer área. Carga horária semanal, 40 horas. Salário R$ 7.214,82. Cargo de contador, uma vaga. Escolaridade, ensino superior completo em ciências contábeis com respectivo registro no conselho de classe. Carga horária, 40 horas semanais. Remuneração, R$ 7.214,82. E médico perito, uma vaga. Escolaridade, certificado de conclusão de ensino superior em medicina, certificado de especialização em medicina do trabalho ou perícia médica, ambos registrados no CRM São Paulo, na CNRM ou na AMB e registro profissional, 20 horas semanais. Vamos ver a remuneração? R$ 8.764,94. Olha, 20 horas semanais e 8.000, quase 8.800. Show de bola.
Os documentos comprobatórios para o cargo que exigem escolaridade completa, diplomas registrados e acompanhados de históricos escolar devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo MEC, CNE e CEE. Dos requisitos básicos exigidos, os requisitos básicos para a nomeação do cargo são ter sido aprovado e classificado neste concurso público, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa amparada pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiro e Portugueses ou ser naturalizado brasileiro até a data da posse, ter completado 18 anos de idade, encontrar-se na fruição dos direitos políticos, encontrar-se em dia no cumprimento das obrigações militares, estar quite com a justiça eleitoral, não ser aposentado por incapacidade permanente, possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, apresentar a documentação comprobatória de acordo com as exigências acima, não registrar antecedentes criminais oriundos de sentença transitada em julgado ou demonstrar o cumprimento integral das penas que tenham sido cominadas, não ter sofrido no exercício da função pública penalidade incompatível com a nova investidura em cargo, não se encontrar acumulando cargo, emprego ou função pública em desconformidade com as hipóteses de acumulação permitidas em lei e na Constituição Federal, ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício do cargo, comprovada mediante sujeição a exame de saúde admissional a ser realizado pelo serviço médico credenciado pelo IPMO, não estar respondendo a processo ético relativo ao exercício da profissão, não receber no ato da posse proventos de aposentadoria oriundos de cargo, emprego ou função exercidos perante a União, território, Estado, Distrito Federal, município e suas autarquias, empresas e fundações, ressalvadas as acumulações permitidas do citado dispositivo constitucional. A comprovação da documentação hábil de que os candidatos possuem os requisitos exigidos será solicitada por ocasião da posse. A não apresentação de qualquer dos documentos implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no concurso público, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou ainda que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado na prova e que o fato seja constatado posteriormente. Das inscrições, somente será admitida inscrição via internet no endereço eletrônico do Instituto Mais, www.institutomais.org.br, no período de 6 de janeiro de 2025 a 6 de fevereiro de 2025, iniciando-se às 10 horas do dia 6 de janeiro de 2025 e encerrando-se às 17 horas do dia 6 de fevereiro de 2025, observado o horário de Brasília. O candidato que desejar realizar sua inscrição deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário pagável em toda a rede bancária, com vencimento para o dia 7 de fevereiro de 2025. Disponível no endereço eletrônico do Instituto Mais, www.institutomais.org.br. O boleto bancário deverá ser gerado para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do formulário de inscrição online. O candidato interessado poderá realizar inscrições para 2 cargos. Olha, isso aqui é legal, hein? Desde que as provas sejam realizadas em períodos distintos, verificando antes de efetuar a sua inscrição o período de realização das provas conforme estabelecido a seguir. Então, a data prevista para a prova
é no dia 16/3/2025 e na parte da manhã é para os cargos de técnico previdenciário, contador e médico perito. Na parte da tarde é para almoxarife, analista financeiro e analista previdenciário. Então, vocês podem combinar, se tiverem interesse em fazer, né, para 2 cargos, vocês podem pegar um cargo desse período da tarde com outro cargo do período da manhã, entendeu? E aí ele fala, ó, na eventualidade do candidato efetuar 2 inscrições para o mesmo período de realização das provas, será considerado para efeito deste concurso público aquele em que o candidato estiver presente nas provas, sendo considerado ausente nas demais opções. Vamos supor, na hora ali você se embaralhou e se inscreveu, vamos supor aqui, para contador e para técnico previdenciário. E aí você falou, nossa, rapaz, eu vou prestar a prova de contador. Aí você já vai estar eliminado para esse de técnico previdenciário. Então tem que tomar cuidado aqui. Se vocês querem prestar para os 2 cargos, vocês têm que se inscrever para os cargos que estão em períodos diferentes, entendeu? Então se atentem a isso. Ocorrendo a hipótese acima, né, ou pagamento duplicado de um mesmo boleto bancário, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de taxa da inscrição. Então ele já está falando, se você se inscreveu, né, aqui em 2 cargos no mesmo período, aí você vai fazer um, vai ser eliminado do outro e não vai ter restituição da inscrição. Então tem que prestar bastante atenção. Ele até reforça aqui, ó, o candidato deve se atentar à opção de cargo, data prevista da prova e período antes de escolher a opção e efetuar o pagamento. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargo, em nenhuma hipótese. Portanto, antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição, verifique atentamente o cargo de interesse. Não haverá restituição do valor pago referente à taxa de inscrição em hipótese alguma. As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição na rede bancária. As informações prestadas no formulário de inscrição online são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao Instituto Mais o direito de excluir do concurso público aquele que preenchê-lo com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. O não preenchimento dos dados corretamente poderá implicar o cancelamento da inscrição. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para a participação do referido concurso público será feita por ocasião da nomeação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo candidato. O candidato deverá obrigatoriamente indicar no ato da inscrição o código da opção de cargo, bem como todos os itens solicitados no formulário de inscrição online, principalmente o seu endereço completo e correto, inclusive com a indicação do CEP. Será de responsabilidade do candidato ficar atento para as informações do boleto bancário a fim de evitar fraudes no seu pagamento. O candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição após o prazo de vencimento estabelecido no boleto bancário não terá sua inscrição efetivada. O valor pago pela taxa de inscrição não será devolvido. Solicitação de condição especial para a realização da prova. O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas objetivas deverá preencher totalmente e corretamente o formulário de condição especial no período das inscrições, com prazo para envio até às 17 horas do dia 7 de fevereiro de 2025, por upload no site do Instituto Mais, na área restrita do candidato, em link específico, condição especial.
Uso de marca-passo ou outros instrumentos metálicos. Considerando a possibilidade de os candidatos serem submetidos à detecção de metais durante as provas, aqueles que, por razão de saúde, porventura façam uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos, deverão comunicar previamente o Instituto Mais acerca da situação, assinalando a utilização desses instrumentos e encaminhando a documentação via upload. Estes candidatos deverão ainda comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos ou do cartão de identificação de ser portador de marca-passo ou uso de outros equipamentos. Função jurado. O candidato que exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da lei federal até a data de publicação deste edital poderá solicitar no ato da inscrição esta opção para critério de desempate, devendo encaminhar obrigatoriamente cópia do comprovante de inscrição, certidão comprobatória que exerceu efetivamente a função de jurado. Os documentos previstos acima, deverão ser encaminhados durante o período de inscrição, com prazo para envio até às 17 horas do dia 7 de fevereiro de 2025, por upload no site do Instituto Mais, na área restrita do candidato, link específico, função jurado. A partir de 5 dias úteis, o candidato poderá conferir no endereço eletrônico do Instituto Mais se os dados da inscrição efetuada via internet foram recebidos e se o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato por meio do serviço de atendimento ao candidato, SAC, do Instituto Mais. Para efetuar consultas da inscrição, o candidato deverá acessar o site do Instituto Mais e clicar no link Meus Concursos, digitando o número do seu CPF e sua senha de acesso. A partir do dia 21 de fevereiro de 2025, serão divulgadas no site Instituto Mais as inscrições deferidas ou indeferidas. Contra o indeferimento das inscrições, caberá recurso nas datas previstas de 24 a 25 de fevereiro de 2025. O edital de convocação em que constará a relação dos candidatos que realizarão as provas objetivas será publicado na imprensa oficial do município de Osasco, divulgados nos sites do IPMO e do Instituto Mais na data prevista de 7 de março de 2025, da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. O candidato amparado pelo decreto federal e ou pela lei municipal poderá realizar no período de 6 a 7 de janeiro de 2025, iniciando-se às 10 horas no dia 6 de janeiro de 2025 e encerrando-se às 17 horas do dia 7 de janeiro de 2025, observado o horário de Brasília, sua solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição no site do Instituto Mais, desde que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ou seja doador de sangue nos termos da lei municipal, tendo realizado nos últimos 12 meses, contados retroativamente da data de encerramento das inscrições para este concurso público, ao menos 2 doações, comprovando ser residente do município de Osasco. É vedada a concessão de isenção de 2 ou mais taxas de inscrição ao candidato no mesmo concurso público. Será concedida em isenção do pagamento da taxa de inscrição da última inscrição realizada pelo candidato. Então, o que a gente entende aqui, Se o candidato ele fosse inscrever em 2 cargos ali, tem um na parte da manhã e um na parte da tarde. Se ele fosse inscrever tanto em tanto outro, ele vai poder pedir isenção de um dos 2, no caso aqui. Ele não vai poder pedir a isenção para os 2 cargos. E aí ele fala que será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição da
última inscrição realizada pelo candidato. Da inscrição para a pessoa com deficiência. Os candidatos com deficiência participarão deste concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida de aprovação para todos os demais candidatos. No ato da inscrição, a pessoa com deficiência que necessita de tratamento diferenciado nos dias da prova deverá requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. Por exemplo, ele traz aqui materiais, equipamentos, intérprete de língua brasileira de sinais, prova em braille, prova ampliada, auxílio de leitor e ou tempo adicional, devendo encaminhar a solicitação. O candidato inscrito como pessoa com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista na área de sua deficiência. O candidato inscrito como deficiente deverá especificar no formulário de inscrição online sua deficiência. Das provas de nível médio, almoxarife e técnico previdenciário. Prova objetiva, conteúdo, língua portuguesa, 10 questões, matemática, 10 questões, noções de informática, 10 questões, legislação municipal interna, 15 questões, conhecimentos específicos, 15 questões. Temos aqui 60 questões no total. Vamos ver se os outros cargos também vai manter essa mesma quantidade. Ensino superior completo para os cargos de analista financeiro, analista previdenciário, contador. Prova objetiva e também temos ali a prova de títulos. Na prova objetiva, língua portuguesa, 8 questões. Raciocínio lógico matemático, 7 questões. Noções de informática, 5 questões. Legislação municipal interna, 10 questões. Legislação federal, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões. Também 60 questões. Para a prova de títulos, avaliação de documentos específicos de acordo com a tabela de pontuação citada. Para o cargo de médico perito, prova objetiva e prova de títulos. Prova objetiva, conteúdo, língua portuguesa, 8 questões. Raciocínio lógico matemático, 7 questões. Noções de informática, 5 questões. Legislação municipal interna, 10 questões. Legislação federal, 10 questões, conhecimentos específicos, 20 questões. Aqui também a gente tem, 60 questões. De títulos, avaliação de documentos específicos de acordo com a tabela de pontuação citada. Já a gente vê essa tabela. As provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório constarão de questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada, que terão uma única resposta correta. 5 alternativas é de A até E. Da prestação das provas objetivas. As provas objetivas serão realizadas no município de Osasco, São Paulo, na data prevista de 16 de março de 2025, em locais e horários a serem comunicados oportunamente no edital de convocação para as provas objetivas a ser publicado no site do Instituto Mais. No período da manhã, técnico previdenciário, contador, médico perito. Na parte da tarde, almoxarife, analista financeiro e analista previdenciário. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de corpo transparente, original de um dos documentos de identidade a seguir, RG ou RNE, carteira e ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, carteira de trabalho e previdência social, certificado de reservista, passaporte, cédulas de identidade formuladas por órgão ou conselhos de classe que, por lei federal, valem como documento de identidade, OAB, CRC, CRA, CREA, CRF, CRQ e etc. E CNH com fotografia na forma da lei federal ou aplicativo de um dos seguintes documentos digitais de identificação: RG, Carteira Nacional de Habilitação ou Título Eleitoral Digital,
com foto. Neste caso, a conferência será feita exclusivamente por meio do acesso ao documento no aplicativo do órgão emissor. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza. Quanto às provas objetivas, para a realização das provas objetivas, o candidato lerá as questões e fará a devida marcação na folha de resposta. Não será computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras, ainda que ilegível, mesmo que uma delas esteja correta. A totalidade das provas objetivas terá duração de 4 horas para todos os cargos. Iniciada a prova, os candidatos não poderão retirar-se da sala antes de decorrida 1 hora do início da mesma. Após o tempo mínimo de permanência em sala, conforme estabelecido acima, ao terminar a sua prova, o candidato poderá levar o caderno de questões, deixando com o fiscal da sala a sua folha de resposta das provas objetivas, pois será o único documento válido para a correção. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico do Instituto Mais na data prevista de 17 de março de 2025. Do julgamento da prova objetiva. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. Será considerado habilitado o candidato que obtiver pontuação mínima de 50 pontos na prova objetiva, que não tirar nota 0 em qualquer um dos conteúdos relacionados das provas. Ou seja, tem que fazer 50 pontos na prova e não pode zerar um dos itens das matérias de português, matemática, beleza? Da avaliação e prova de títulos para os candidatos de nível superior. A prova de títulos será aplicada aos candidatos habilitados nas provas objetivas para os cargos de analista financeiro, analista previdenciário, contador, médico perito, conforme critérios estabelecidos. A pontuação da documentação para a avaliação de títulos limitar-se-á ao valor máximo de 5 pontos, sendo somados, portanto, de acordo com a pontuação apresentada na tabela de pontuação para a avaliação da prova de títulos. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. Serão considerados títulos somente os constantes na tabela a seguir. Pontuação para avaliação da prova de títulos, todos os cargos de nível superior. Prova de título. Título de doutor, valor unitário, 2,5 pontos, valor máximo, 2,5 pontos. Título de mestre correlato ao cargo, valor unitário, 1,5 ponto, valor máximo, 1,5 ponto. Pós-graduação, valor unitário, meio ponto por especialização. Valor máximo, 1 ponto. Total, 5 pontos. Da classificação final dos candidatos. A nota final de cada candidato será igual ao total de pontos obtidos nas provas objetivas e títulos. Conteúdo programático para os cargos de nível médio completo, almoxarife e técnico previdenciário, para ambos. Língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de informática, legislação municipal e interna e agora conhecimentos específicos para o cargo de almoxarife. Eu vou ler só os pontos mais importantes aqui das matérias, tá? Noções básicas de almoxarifado, almoxarifado e estoque, gestão da qualidade, inventário físico, noções sobre arquivo, perfil do almoxarife, armazenagem de materiais, classificação de materiais, separação e distribuição de materiais. Quanto ao valor do consumo anual, materiais não de estoque, identificação de materiais, controle, estoque máximo, conteúdo específico para o cargo de técnico previdenciário, conhecimentos básicos em rotina administrativa, manual de redação da Presidência da República, noções de direito constitucional, emendas constitucionais, tem várias emendas aqui,
Agora, conteúdo programático, os cargos de ensino superior, analista financeiro, analista previdenciário e contador, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, noções de informática, legislação municipal e interna, legislação federal, o que a gente tem? Constituição da República Federativa do Brasil, lei complementar federal, aí tem as leis aqui, conhecimentos específicos para o cargo de analista financeiro, aí mercado financeiro, aí tem várias coisas aqui, produtos, ativos, fundos de investimento, serviços bancários, finanças e orçamento público, sistema tributário nacional, classificação da despesa, classificação institucional, classificação funcional programática, conhecimentos específicos para o cargo de analista previdenciário, administração, né, de forma geral, administração pública, direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito previdenciário, ciências atuariais aplicada à previdência. Para o cargo de contador, normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, estrutura conceitual, depreciação, amortização, apuração de resultado, demonstrações contábeis, contabilidade pública, sistema da contabilidade pública, balanço, receita pública, receita extra-orçamentária, despesa pública, despesa extra-orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, classificação orçamentárias, classificação da receita por categoria econômica. Aí tem várias outras classificações aqui. Agora de ensino superior para o cargo de médico perito, língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, legislação municipal e interna, legislação federal, né? Tem algo diferente aqui, aí tem a portaria MTP, aí tem um número aqui, e código de ética médica e normas regulamentadoras, a NR4, NR5, NR6, NR7, NR9, NR17, NR32. Só os pontos mais importantes aqui, pessoal. Conhecimentos específicos: ética médico profissional, perícia médico legal, fundamentos da perícia médica, política de saúde, código de ética do profissional, relação médico-paciente e clínica médica. Beleza, pessoal? E a gente passou pelos principais pontos. Tá aí a análise desse edital. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no nosso canal a gente resolve questões anteriores de concurso também, né? Fazemos análise de editais. Então dá uma olhadinha, vai estar ajudando vocês na sua preparação. Se inscreva no canal, deixa aí nos comentários o que vocês achou dessa análise, se vocês se interessaram por esse concurso, se vão participar ou não, beleza? Compartilha e é isso. Até a próxima, fui!